Amém, Júlio, muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Irmãos, boa noite. Mais uma vez, hein? Irmãos, boa noite. Amém, graças a Deus. Graças a Deus que estamos na casa de Deus, fazendo a sua vontade. Graças a Deus que até aqui nos sustentou o Senhor, amém? Meus irmãos, dando continuidade à série de mensagens uns aos outros, né, proposta pelo pastor Hudson, ele que está em Belo Horizonte, ainda com seus compromissos, mas semana que vem estará conosco aqui, passará o retiro conosco, né, e se fará mais presente após a época que ele combinou com a igreja. E hoje, meus irmãos, nós estaremos falando sobre sede humildes no tratos uns com os outros. Este é o tema da mensagem, baseada em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 5, que diz assim: semelhantemente, vós, jovens, sede submissos aos mais velhos, e cingivos todos de humildade, uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Oremos. Pai, que possamos seguir os mandamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que possamos, Senhor, servir sem buscar nada em troca, que possamos buscar a maturidade em Cristo, buscarmos que a imagem e a semelhança de Cristo reflita em nós, como foi no Éden, Senhor, que possa ser agora. Pessoas nascidas novamente, pessoas que fazem a Tua vontade e Teu bem-querer. Ó Deus, que possamos ser estes, Senhor, dentro da Tua igreja, que possamos ter unidade no corpo e que possamos fazer a Tua vontade com humildade, Senhor, tratando uns aos outros como superiores a nós mesmos. Ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Esta é a oração que eu faço, agradeço, pedindo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Pedro, como bem é conhecido, o apóstolo Pedro, ele que é chamado a princípio de Simão, ou no aramaico, Shimon. E quando ele declara que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de nossas vidas, em Atos 16, quando ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele diz: Não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Nós confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque nós fomos alcançados. Nós declaramos, como o apóstolo Pedro bem disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em aramaico, disse que o Senhor troca ali o nome dele para Kéfas, que em grego quer dizer Petros, ou pedra, ou Pedro. Este é o nome do apóstolo, que é tão influente no início da igreja primitiva, que é tão importante, começando a fazer missões com os gentios. Nós vemos no caso de Cornélio, em Atos 10, quando ele faz a vontade de Deus, ainda que ele não compreenda a princípio, ainda que ele não entenda que Jesus Cristo veio também para os gentios, e não somente para os judeus. Este é o apóstolo ao que é prometido liderança, e ele lidera o princípio da igreja, ele lidera. E a igreja, sendo liderada por Pedro, é uma igreja que expande, cresce, possui doutrina. O colegiado apostólico é aquele que faz história, auxiliado por seus diáconos, né, com destaque a Filipe, que desce a Samaria, em Atos 8. Filipe ali começa a pregar o evangelho, com toda a dificuldade que aquele colegiado insistia em ter em Samaria. Um único diácono faz a vontade de Deus, desce e prega o evangelho. Ele é assistido pelo apóstolo Pedro e pelo apóstolo João, que descem até Samaria. E ali eles recebem a palavra de Deus, recebem o Espírito Santo de Deus e podem nascer de novo. É a liderança de Pedro
Pedro é preso e a igreja ora para que ele seja solto. E um anjo do Senhor vai conduzi-lo para fora da prisão. Pedro é açoitado junto com João em Atos 4. Pedro é preso novamente. Ele vai para a Babilônia. E ele não se deixa alienar. Ele não se deixa viver somente os seus problemas e o seu sentimento. Ele está ali como alguém que sofre na prisão. Como Paulo sofreu. Nós que conversamos aqui, nós ilustramos sobre a carta de Paulo, à igreja de Filipos. A igreja que sustentou Paulo na prisão. Seja em Éfeso, seja em Cesareia, seja em Filipos ou até em Roma. Da mesma forma, Pedro foi preso. E ele fica sabendo do sofrimento da igreja que sofre, da igreja que está sendo perseguida. É a igreja que neste momento, a igreja na Turquia, onde seus vizinhos romanos e gregos estão ali assediando a igreja, oprimindo a igreja, quando uma mulher cristã que possuía um marido não cristão, o patriarca da casa, que queria obrigar a mulher e aos filhos a servirem aos deuses pagãos. Pedro ali se preocupa. Pedro manda uma carta pedindo para que estes segurem na mão de Deus firme e que possam viver a vida com Deus, que possam fazer a vontade de Deus, servindo em amor aqueles que não entendiam, que não compreendiam, que perseguiam por se sentirem confrontados com a religião. Pedro diz: confronte com amor, trate-os como o Senhor Jesus os tratou. O Senhor Jesus foi também perseguido, foi humilhado e morreu. Para muitos ele morreu nas mãos de seus inimigos. Mas o Senhor Jesus morreu por seus inimigos, pelos pecados. E ele ressuscitou, dando vida e esperança. E ali o apóstolo Pedro, ele começa falando na carta, elucidando, saudando a igreja, dizendo: vós que são de maioria gentios, ou seja, não judeus, vós que receberam o evangelho, vocês fazem parte agora da família de Deus. Vocês fazem parte, através de Jesus Cristo, vocês integram agora a família de Deus. Aquilo que foi profetizado em Gênesis 12 com Abraão, agora é cumprido. E Pedro reconhece que aqueles gentios fazem parte da família de Deus. Eles foram adotados em Cristo. E ele diz: tenham calma. Este sofrimento vai esclarecer na mente de vocês a vocação de vocês. Pedro sauda a igreja, reconhecendo que eles são a nação eleita, a raça de sacerdotes, prometida em adoção. Nós só podemos ser filhos de Deus através de Jesus Cristo. A adoção acontece quando nós cremos e fazemos a vontade de Deus. No segundo capítulo, ele compõe um salmo agradecendo a Deus que pessoas fora do povo dos hebreus, entre os judeus, podem ser salvos nesse momento. Pessoas que podem fazer parte porque nasceram de novo, porque possuem esperança e esperança em Cristo. E no capítulo 3, ele fala da família de Deus, comparando aqueles gentios, aquela igreja perseguida na Turquia, lembrando da Galácia, da Frígia, entre outras igrejas ali, Capadócia. Lembremos daquelas igrejas que nascem em Atos 2, com a descida do Espírito Santo, com o cumprimento das profecias proferidas pelo profeta Joel. E ele continua dizendo: vocês se preparem para viajar, com sandálias nos pés e com as varas nas mãos, assim como o povo que saiu do Egito. Vocês agora, que são perseguidos, saiam do lugar de onde vocês estão e procurem um lugar onde vocês possam ser acolhidos, onde a comunidade cristã mais próxima possa acolhê-los, onde vocês possam começar uma vida. Mas Pedro não nega.
no capítulo 4, ele vai dizer: o sofrimento que vocês estão passando, esse sofrimento vai esclarecer na mente de vocês, vai esclarecer o verdadeiro ideal, o ideal da vida de vocês. O mesmo ideal que o Filho de Deus, mesmo sendo Deus, não teve problema em tomar a forma humana. Antes ele se fez homem, esteve entre nós, sofreu, padeceu. Pedro vai dizer no capítulo 4 a importância do sofrimento para os cristãos. Irmãos, nós devemos estar preparados para o sofrimento. Nós devemos estar preparados para os dias ruins. Se perseguiram a Jesus Cristo, a própria palavra de Deus diz que nós seremos também perseguidos por sermos discípulos de Cristo. A verdade é essa. Nós seremos confrontados. Muitas pessoas querem viver o melhor de Deus nessa terra. E assim como nos tempos do apóstolo Pedro, exilado, sofrendo, ele compartilha o seu sofrimento. Ele diz à igreja: calma, eu também estou sofrendo. Eu também sou incompreendido. Me maltratam, fazem mal a mim. Se fizeram mal ao Senhor Jesus, se fazem mal aos seus apóstolos, quem dirá a vocês que são pequeninos? Mas resistam. Não voltem à vida anterior. Vocês que nasceram de novo, prossigam, vão à frente. Sigam e sigam mais. Não vai ser o sofrimento, não vai ser a perseguição que irá nos tirar do foco, que irá tirar a nossa vida. O Espírito Santo com o qual nós fomos selados irá nos conduzir, irá nos fortalecer. E aqui Pedro fala, assim como o Senhor Jesus sofreu, padeceu e foi humilhado, e sofreu a morte, morte de cruz, para os seus inimigos. Meus irmãos, quando nós não conhecíamos a Jesus Cristo, nós éramos inimigos de Deus, inimigos do próprio Senhor Jesus. Quando nós reconhecemos e fazemos a sua vontade, primeiro nós nos tornamos servos, e depois amigos de Deus. Como Abraão foi chamado de amigo de Deus e pai da fé. Aqui Pedro diz: vocês que são nação eleita, raça de sacerdotes, evocando toda a história do Êxodo, que agora se cumpre na igreja de Cristo, se cumpre com o advento de Cristo, se cumpre com a encarnação de Cristo, com a sua morte e ressurreição, garantindo que Jesus Cristo voltará. Que o sofrimento aqui vai ser muito pouco, perto da alegria que nos aguarda, perto de tudo que nós passaremos após a nossa morte. Infelizmente, há pessoas que morrerão 2 vezes. Morrerão essa morte natural e morrerão eternamente, por não entender. Pedro diz que pregou a mortos, mas não no cemitério, não no funeral, não no necrotério. Pedro pregou a pessoas que não entenderam a mensagem, que não quiseram se render aos pés de Cristo. Mas antes, o orgulho, a soberba, a atração por esse mundo que oferece prazeres momentâneos, fizeram com que essas pessoas sucumbissem e morressem. Pedro aqui vai dizer: estes que morreram, o Evangelho, que é a justiça de Deus, para aqueles que não creram, terão que enfrentar o juízo e a eternidade. Esta é a segunda morte. Mas Pedro diz aqui: vocês que estão sofrendo e nasceram de novo, não tem problema algum. Por que não tem problema algum, meus irmãos? Nós enfrentaremos a primeira morte, mas nós teremos vida eterna com aquele que nos salvou, com aquele que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. E o apóstolo Pedro, no capítulo 5, ele vai dizer que, em meio ao sofrimento, que nós devemos ter esperança. Esperança em Cristo, esperança na segunda volta, esperança em que tudo estará explicado, esclarecido. Irmãos,
Este é o versículo 5 que vos falo nesse momento. Semelhantemente vós, jovens, sede submissos aos mais velhos e cingivos todos de humildade, uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pedro aqui quer dizer, para que os jovens que passarão por tentações, por provações, que ainda não estão maduros, que ainda não conhecem o mundo em sua totalidade, em comparação com aqueles que têm experiência. Quando nós comparamos a juventude de hoje, a geração Z, que tem muita informação, é uma geração que produz muito, é muito inteligente, que muitas vezes não respeita a hierarquia, não respeita a maturação, os processos, os momentos. Pedro aqui está dizendo para eles, dentro da igreja não é assim. Calma, respeite os líderes constituídos por Deus, os pastores, que também são presbíteros. Respeitem os diáconos, respeitem aqueles que exercem autoridade na igreja, aqueles que conhecem, aquele que em meio às provações que agora a igreja está passando, são eles que vão propor as soluções através do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus pode resolver as situações mais difíceis. Naquilo que nós não temos esperança, por nossa própria força, pelo poder de Deus, pode ser resolvido. É como Deus diz para Sara, no capítulo 18 de Gênesis, quando ele diz assim, há coisa impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para o Senhor Jesus e para o seu Espírito Santo, em quem nós cremos. Por isso, os mais jovens devem, primeiramente, respeitar as autoridades constituídas por Deus. Devem buscar, respeitar, devem buscar receber o conselho de bom grado, devem buscar entender que existe um processo em ser líder. Existe conhecimento, existe uma caminhada que vai. É através da caminhada que gera experiência, através do enfrentamento de problemas, através de soluções que o Espírito Santo vai colocando no coração daqueles que são os líderes da igreja, daqueles que fazem com amor, aqueles que realmente são líderes de verdade, que como o Senhor Jesus servem sem querer nada em troca, porque sabem que vão receber a graça de Deus e serão honrados por Deus em sua segunda volta. Serão honrados por Deus. Aqui o conselho aos mais jovens, que irão sofrer tentações, provações, que serão testados, que ainda não conhecem a vida, que recebam das autoridades na igreja, que recebam dos mais velhos, dos mais experientes, o conselho que lhes é dado. Muitos problemas podem ser evitados quando um jovem escuta os mais velhos, quando um jovem escuta a repreensão de seus pais, quando os jovens escutam a repreensão daqueles que os amam, daqueles que se importam, daqueles que passaram por problemas e não querem que as gerações futuras passem por esses problemas. A inteligência que o Espírito Santo dá, as estratégias, a liderança constituída. Da mesma forma, o apóstolo Pedro vai dizer aos presbíteros e pastores que trabalhem humildemente, que busquem humildade servir, como o Senhor Jesus Cristo serviu. Como o Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, não usurpou em ser Deus, mas tomou a forma de servo e humilhou-se e buscou a presença de Deus, como está escrito lá em Filipenses 2, a partir do versículo 1. Paulo ensina à igreja que Jesus se tornou escravo, se tornou um servo, e Paulo diz, eu quero ser servo, eu quero ser servo e escravo de Cristo. Eu quero ser aquele que serve a Deus primeiramente, com todo o meu coração, com todo o meu íntimo, com toda a minha alma. Mas eu sou aquele que serve a igreja, sem querer nada em troca. Porque sabe que a honra
que espera em Deus, sabe que o galardão que espera, sabe que as honras e homenagens que Deus tem para aqueles que servem, que fazem a vontade de Deus, que instruem, que impedem que as gerações futuras caiam em buracos profundos. Nós sabemos as consequências. Nós que já não somos mais tão jovens, nós que passamos por problemas, já somos homens de meia idade e mulheres de meia idade. Fora aqueles que possuem mais de 60 anos e têm muito a nos ensinar. Jovens, por mais que vocês sejam inteligentes, por mais que esse mundo desafiador, por mais que pareça muitas vezes que as gerações que já passaram não conseguem lidar bem com este mundo, saibam, eles têm conselhos. Conselhos que valem ouro. Conselhos que podem impedir a queda. Principalmente a queda moral e espiritual. Conselhos que podem levá-los à vida eterna. Que podem levá-los a serem futuros líderes da igreja. Aqueles que anunciarão, que servirão. Anunciarão o evangelho. Proclamarão para aqueles, como Atos 10 diz, como crerão se não há quem pregue. Jovem, vocês não são o futuro da igreja. Vocês são a igreja de hoje. Crianças e jovens. Como eu fico feliz quando vejo a multidão de crianças aqui, que vão ter o seu culto lá em cima, que receberão a porção da palavra de Deus. Como é bom ver adolescentes e jovens na igreja. O renovo da igreja. Mas saibam, nós devemos ter respeito à liderança da igreja, aos pastores, aos diáconos, às pessoas que Deus constituiu como liderança. Nós devemos receber os seus conselhos e ensinos como verdade absoluta, pois sabemos que virá da palavra de Deus, em quem eles têm experiência e mais experiência para nos orientar, para nos colocar nos trilhos. Assim como nossos pais, que sempre quiseram nossos bens e falaram. Muitas vezes a juventude, que é precipitada, que é impulsiva, e às vezes se deixa levar até a rebeldia. Nós pedimos a Deus que os líderes da igreja saibam lidar com essa juventude, saibam lidar com essa impulsividade, que tenham paciência. É um tempo de maturidade. É um tempo em que muitos deles não estão acostumados a viver esse mundo. É o conflito e o confronto da palavra de Deus com esse mundo. Muitas vezes para um jovem que procura uma tribo, muitas vezes para um jovem que procura um local onde ele se sinta aceito. É a responsabilidade e o desafio daqueles que lideram a igreja. O desafio de entender essa geração, o desafio de interagir com essa geração, interagir, respeitar, entender, se moldar também a cultura, entender o que significa a pós-modernidade, o que a pós-modernidade tem produzido, o que o mundo tem oferecido. É o desafio dos pais, é o desafio daqueles que lideram a igreja, de poderem ensinar, de poderem fazer parte desse mundo dos mais jovens, de poderem compreender e fazerem os ensinos do Senhor Jesus acessíveis. E a igreja que estava sendo perseguida aqui nesse momento, ela precisava muito da oração daqueles que eram mais velhos. É uma igreja onde os jovens precisariam muito daqueles que lideram, daqueles que têm conhecimento e experiência. Os jovens, eles precisavam e precisariam muito de Deus neste momento. Da mesma forma, meus irmãos, que os jovens hoje precisam. Que os pais tenham paciência, que os líderes tenham paciência, que possamos realmente entender essa cultura, que possamos interagir. Agora que as gerações estão sendo quebradas muito facilmente. Eram gerações bíblicas contadas entre 40 e 50 anos. Hoje diz-se que uma geração está sendo renovada à base de 10, 15 anos. Eu tive o prazer de conhecer
pastor Irlande Azevedo Pereira. O mito, né, entre os pastores batistas. Tive o prazer de ter a palestra com ele lá em Ravenna, e uma coisa que ele disse, entre várias coisas, onde ele ensina seminaristas e jovens pastores como se portar. Eu me senti como Paulo, sendo exortado e ensinado, como Timóteo, sendo ensinado e exortado por Paulo. Ali aquele homem de 88 anos, dando aulas de 2 horas, 4 horas em pé, com muita emoção, com muito vigor, ele dizendo para a gente, testemunhando que passou por enfermidade, que a esposa tinha tido um derrame, um AVC. E ele, com todo vigor, ele disse: eu compreendi todas as culturas possíveis de todas as gerações que passaram. Um líder de Deus, um homem abençoado, que se moldou à cultura, se moldou para entendê-la e para levar a palavra de Deus àqueles que eram mais jovens. Ele disse que tinha o prazer de participar de congressos de jovens, de aprender com jovens, como falar com jovens, como levar a palavra de Deus até os jovens. Um líder batista, um mito, alguém que tem exemplo de matrimônio, exemplo de ministério, exemplo de homem de caráter, o homem que reflete a imagem de Deus. Irlande Azevedo Pereira, um homem que me ensinou muito em tão pouco tempo. O homem, quando eu leio a carta de Pedro, dizendo aos mais experientes como compreender os jovens, como não citar Irlande, como não se emocionar com Irlande, como não tirar fotos com Irlande, como não estar com ele. Alguém que serviu e serve a igreja até hoje. Um homem humilde e acessível, mesmo escrevendo em 8 idiomas e falando 4 idiomas. Um homem acessível e humilde. Nem parece que tem um PhD, pois se parece muito com Jesus Cristo. Quanto foi edificante, meus irmãos, aprender. Como não aplicar Irlande em uma ministração que pede realmente que aqueles que são mais experientes venham a compreender os mais jovens. Jovens, respeitem os mais velhos, compreendam os mais velhos, a liderança constituída por Deus na igreja, a liderança que quer o seu bem, a liderança que quer te manter no caminho de Deus, no caminho, no alvo, que é Jesus Cristo, que tem conselhos para te dar. Ouça as histórias, meus irmãos. As histórias mais bonitas que você ouve é quando jovem você vai a um asilo e pode conversar ali com aqueles senhores e senhoras que tiveram tanto e tem tanto a nos ensinar. Não permita que o preconceito, o orgulho e a soberba, eu já sei de tudo. Nós sabemos que os conflitos de gerações, principalmente dentro da igreja, não fazem bem para a igreja de Deus. As gerações devem lutar para ter comunhão entre todas as classes. Lembrando, meus irmãos, que em Mateus 18 diz assim, a partir do versículo 1, naquela mesma hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não se converterdes e não tornardes a ser como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E todo aquele que receber meu nome como uma criança, recebe a mim. Aquele, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor seria que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e se lançasse nas profundezas do mar. Aqui o Senhor Jesus ensina que o maior é aquele que serve. Não adianta, meus irmãos,
nós produzirmos MBAs, pós-graduações, mestrados e doutorados. O conhecimento ele é muito bom, mas nós sabemos que Paulo, sendo fariseu, sendo um homem que interpretava a lei sem o Espírito Santo de Deus, levou ao quê? A perseguir a igreja, a proferir oráculos. Ele que era injusto, achando que estava cumprindo a justiça de Deus. Aqui o Senhor Jesus, ele nos chama a termos um espírito de uma criança, a procurarmos sim o conhecimento, mas primeiramente em oração, buscando a reflexão, buscando a instrução do Espírito Santo de Deus para nossas vidas. E nós devemos ser como crianças. Como é uma criança vivendo neste mundo? É uma pessoa, um ser sem ambição, que nada espera, que simplesmente vive, que está sempre de coração aberto, é sempre um copo vazio, disposto a ser enchido, é sempre alguém que está de portas abertas. Assim o Senhor Jesus nos coloca à prova, dizendo, se nós não nos tornamos como uma criança, que não espera nada, mas que serve e que faz, e que vai vivendo desta forma, com o coração sempre aberto, não se permitindo amargurar o coração. Como é uma criança? A beleza de uma criança é a inocência, que não guarda rancor por muito tempo, ainda que esteja triste, chateada, aquele momento passa, o perdão logo vem, a vida continua, a curiosidade em viver os momentos, a naturalidade. É este momento que o Senhor Jesus está nos chamando, a viver com naturalidade, a receber o reino de Deus. Sem querer nada em troca, simplesmente fazendo a vontade de Deus, vivendo um dia após o outro. É assim que o Senhor Jesus nos chama. Não procurando por méritos próprios, ou dizendo, porque eu tenho tanto tempo de caminhada com Cristo, porque eu já tenho tal conhecimento. Ok, se você tem esse conhecimento, o Senhor Jesus te chama nesse momento a se fazer como criança, a servir, a estar de coração aberto a todas as pessoas, a amar intensamente, a realmente fazer a vontade de Deus, a se libertar de tudo aquilo que te aprisiona, que está longe de Deus. Pedro vai dizer, na carta no capítulo 5, dizendo à igreja, tomem cuidado, que o mal que traz ódio e violência contra vocês é um mal espiritual, é o mal que já está condenado, é o mal que oprime este mundo. E se nós não fizermos como crianças, com o coração puro, querendo fazer a vontade de Deus mais e mais, permitindo que o Espírito Santo nos renove a todo momento, nós não alcançaremos o reino de Deus. Nós não poderemos estar na presença do Pai. Nós não seremos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. É um processo contínuo, meus irmãos. A santificação, a regeneração. Nós já fomos justificados. Cristo já morreu por nós. Aquilo que Deus deveria ter feito conosco, Ele já fez com Jesus Cristo. Não façamos que seu sangue jorre mais. Que possamos viver uma vida refletida na Bíblia, buscando se desviar do mal, como seu servo Jó, buscando fazer a vontade de Deus, amadurecendo, passando pelas provações, não permitindo, que seja tão traumático. É nesse momento que a comunidade ela é tão importante. É nesse momento que o concílio entre os mais jovens e os mais experientes, essa simbiose, essa mistura funciona tão bem. É neste local onde todos convivem com todos e todos servem a todos. Eu sei que muitas vezes é uma utopia, meus irmãos. É um sonho que nós queremos que se realize. Mas se não for assim, o reino de Deus não estará acessível. A igreja como um todo, no mundo inteiro, e aqui na nossa igreja local, a Igreja Batista da Vitória. Aceitar a Cristo como o Senhor e Salvador, começa em proferir palavras e pensamentos,
mas exige atitude, exige ações. Ações como o Senhor Jesus. No capítulo 13 do Evangelho de João, que diz assim: a partir do versículo 9, a partir do versículo 10, 11, pois ele bem sabia, 11, pronto, sintonizei, meus irmãos, me desculpe, a partir do versículo 2, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que já havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegou uma toalha e colocou em volta da cintura. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, mas compreenderás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. E o Senhor Jesus responde: aquele que já banhou não necessita de lavar, senão os pés. No mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. A ação do Senhor Jesus em lavar os pés. A ação do Senhor Jesus em demonstrar humildade. O próprio Deus que encarna, que faz a vontade de Deus, agora ele serve os seus discípulos, mostrando que ele, sendo infinitamente superior a nós, ele nos serve em amor. Ele se coloca sempre à disposição para resolver os nossos problemas. Ele é o nosso amigo que sempre empresta o ombro. É aquele que se faz presente e acessível. É o que nós esperamos daqueles que lideram, da liderança constituída por Deus. Que estejam sempre acessíveis, que estejam sempre dando exemplo de servir, que corram na frente para servir, que sejam voluntários, que deem o exemplo de servir em amor, fazendo como se estivesse fazendo para Deus. E aqui ele continua, predizendo o que diz lá em Zacarias, o profeta, quando ele seria vendido por 30 moedas de prata. Ali o oráculo, o destino de Judas, que permitiu que Satanás fizesse a sua cabeça e traísse o Senhor. Mas é assim, o apóstolo Pedro diz: sedes humildes um com os outros no trato, considerando o outro acima de ti, acima de todos. Aqueles que tratam o próximo como superior é aquele que é humilde, aquele que está pronto a servir, é aquele que não julga pelo conhecimento que tem, mas pela atitude. Atitude que se parece com a atitude do nosso Senhor Jesus. A atitude daquele que faz a vontade de Deus. Como está escrito lá em Filipenses 2, a partir do versículo 1, que diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma profunda afeição e compaixão, completai a minha alegria, para que apenas que tenhais o mesmo modo de pensar, todos no mesmo amor e o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. No versículo 3, o apóstolo vai dizer: não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. É considerando superior, é fazendo por humildade, é querendo e buscando
através do serviço. Não é simplesmente por palavras, mas por testemunho, para que o mundo veja o quão importante é o amor que nós sentimos uns pelos outros, o quão importante o respeito dos jovens para com os mais velhos, o quão importante a humildade daqueles que são líderes da igreja e servem com humildade, mesmo tendo mais conhecimento, mesmo tendo mais tempo de caminhada. Eles servem porque amam servir, porque aprenderam com seu mestre, porque aprenderam com seu Senhor e Salvador, porque aguardam a segunda volta de Cristo. Estes são os verdadeiros líderes que servem, ao contrário do mundo que diz que nós devemos galgar uma carreira, onde nós temos a pirâmide operacional embaixo, com uma gordura maior. Nós temos o estratégico, né, em cima e o gerencial. No mundo lá fora, todos querem ser gerentes e encarregados. Todos querem chegar à presidência ou à diretoria. Mas entre nós não é assim. Se alguém chega à diretoria, sabe, vai ter que servir mais. Se alguém chega à diaconia, vai ter que servir mais. Se alguém chega a ser pastor, presbítero da igreja, terá que servir mais. É o contrário. É a competição de quem serve mais, de quem dá mais exemplo, de quem se esforça de fazer a obra, de quem se esforça, através do amor, testemunhar para o mundo. Nós não pensamos assim. A Bíblia nos ensina o contrário. A Bíblia nos ensina a servir. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, terminando a reflexão que Deus colocou no meu coração, sabendo, né, que o Espírito Santo pode completar muito e falar muito mais do que eu falei aqui, é que nós encerramos este culto agradecidos a Deus, porque nós temos ainda as portas abertas, que nós podemos cultuar a Deus, louvar a Deus, adorar a Deus, que nós podemos ter várias Bíblias dentro de casa, em várias versões, vários idiomas, que nós podemos orar em qualquer lugar, ainda que desprezados e humilhados. O mundo rejeitou o Senhor, quanto mais rejeitará os seus discípulos. Mas que o Senhor nos conforte, que o Senhor nos dê força nesse momento, para nós servirmos. E oramos para que os jovens sintam a presença de Deus, que eles possam se submeter à liderança, que eles possam passar as provações, que eles possam ter o mínimo de traumas possíveis, que eles possam realmente ter intimidade e um relacionamento com Deus. Zelamos pela unidade da igreja, pela simbiose. Zelamos por todos trabalhando juntos, utilizando os dons que foram dados por Deus para a edificação da igreja, para o serviço comunitário, para que a igreja cresça, para aqueles que Deus nos mandar, aqueles que foram acrescentados para ser salvos, possam herdar a vida eterna. Amém? Oremos. Pai, nos dá um coração de servos, Senhor, um coração que busca fazer a Tua vontade, um coração que busca, Senhor, engrandecer-te, te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Um coração de servo, um coração como de uma criança, que não espera nada em troca, que aguarda a segunda volta de Cristo, que aguarda realmente, Senhor, herdar a vida eterna, que aguarda, enquanto o Senhor não volta, Senhor, nós esperamos em Ti. Nós queremos fazer a Tua vontade, Senhor. Nós queremos buscar-te. Nós queremos adorar-te, Senhor. Não só com palavras, mas com ações. Nos dê ânimo, Senhor. Permita que possamos concretizar aquilo que está no nosso coração, aquilo que nós pensamos. Que não seja um amor teórico, que não seja um amor só na teoria, mas que possamos mostrar ao mundo, testemunhar ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor, através também de nossas atitudes. Que possamos viver como Cristo viveu aqui. Eu sei que é um sonho, uma utopia, mas para Deus nada é impossível. Nós cremos no Espírito Santo de Deus.
Ó Deus, que haja um avivamento na Tua igreja, um avivamento em que possamos entender as Escrituras, que possamos praticar as Escrituras e que possamos fazer a Tua vontade. Não só de falar, mas de entender, mas de praticar as Tuas palavras. Esse é o desejo do nosso coração. Ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Essa é a oração que eu faço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe, que possamos ter uma semana abençoada na presença de Deus e que possamos estar aqui quarta-feira orando a Deus, buscando a Deus e que possamos estar refletindo em tudo que Deus tem colocado em nossos corações. Amém? Com pós-lúdio e com uma oração silenciosa, nós terminamos o nosso culto nesta noite de domingo. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.